minha companheira, para quem entende, eu estudo um pouco de TDAH, dessa neurodiversidade. A Laura está aqui fazendo body doubling comigo, ou seja, ela está sendo meu apoio emocional para que eu possa fazer a live corretamente. Muito obrigada por estar aqui, meu bem. Ok, vamos começar. Esse é um encontro que acontece toda terça-feira. De novo, Helena. Esse é um encontro que acontece toda quinta-feira, de 12 a meio-dia, ao vivo, no perfil do Instagram, @realize.aba. É uma live, almoce com a gente, onde eu e a Ana conversamos sobre temas essenciais e fundamentais, tanto da área analítico-comportamental, quanto eventos geopolíticos que acontecem no mundo e como que a gente consegue fazer a relação entre os assuntos. Hoje estou apenas eu, Lidiane Queiroz, psicóloga, doutora e mestre em análise do comportamento, especialista em gestão de pessoas, OBM e terapia de aceitação e compromisso. Trabalho oferecendo orientação para donas, gestoras de espaços terapêuticos, especialmente para pessoas com atraso no desenvolvimento. Também estou me aventurando agora a gravar cursos e fazer encontros síncronos e assíncronos, né? O assíncrono é o gravado e o síncrono é o ao vivo. Está sendo uma experiência desafiadora para mim, porque muitas coisas que eu não gosto de como cursos são oferecidos, eu estou fazendo um esforço para não repetir essas coisas que eu não gosto. Então, obviamente, quando você vai fazer coisas diferentes, dá muito trabalho, é muito cansativo. E é sobre isso que eu vim conversar um pouco hoje com vocês, que é uma dificuldade constante que eu ouço e eu também relato. A Helena sabe muito bem disso, que está aqui comigo me dando todo o apoio, sempre conosco, né, comigo e com a Ana, que é a dificuldade que nós, que viemos de uma formação para ser terapeutas, temos em vender o nosso produto, o nosso serviço. Muitos medos, muitas vergonhas, que geram, né, sentimentos de ansiedade. A pessoa acaba se sentindo incapaz, ou até diz, mas se for para ficar fazendo dancinha igual a dancinha do TikTok, eu não vou fazer. Ou coisas que eu ouço do tipo, se é para ficar mostrando, sei lá o que, as flores do jardim da clínica, eu não quero fazer isso. E eu tenho observado, Helena, você me corrige se eu estiver errada, mas eu tenho observado que a gente acaba utilizando essa regra para justificar, ou seja, para solidificar a barreira da não postagem, não é? A gente tem medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, e se falarem mal de mim, e se falarem mal do meu serviço ou do meu curso, ele ainda não tá bom, ele não tá do jeito que eu gosto, ele não tá do jeito que eu queria que fosse. E isso acaba fazendo com que a gente não seja vista, com que a gente não seja, se não é visto, não é lembrado, se não é lembrado, não é escolhido. E esses dias rolando pelo feed, eu vi um relato de um ex-funcionário do Silvio Santos, e é uma história que é conhecida, em que ele, na verdade, várias pessoas falam isso, mas ele dizia da diferença entre o ovo da galinha e o ovo da pata. Vocês já ouviram falar nessa história ou nessa comparação? O ovo da pata, ele tem muitos nutrientes, muito mais nutrientes do que o ovo da galinha. Mas a gente come o ovo da galinha e não come o ovo da pata. Por quê? Porque a galinha faz um barulho enorme para botar o ovo. E a pata, ó, não. E aí o ovo que vende mais é o ovo da galinha.
para que a gente tenha, então, a oportunidade de ser escolhida, ou seja, que as pessoas comprem o que a gente venda, a gente precisa aparecer. A Helena colocou um ponto aqui muito importante. Já disseram tudo, vou ser repetitiva, não sei falar perfeito, não tenho câmera e microfone, não sei editar perfeito. Isso é muito verdade e eu me vejo já tendo utilizado desses pensamentos ou dessas regras para não postar, para não me expor. E chegou um determinado ponto que eu pensei, eu nunca vou estar do jeito que eu... Voltou. Acho que voltou. Que a gente sabe que o nosso é melhor. Então, mas o meu atendimento é melhor, o meu serviço é melhor, o meu espaço é melhor, mas o curso que eu faço é melhor. Quem sabe disso? Você. Só você sabe disso e as pessoas do seu entorno ou os grupos de WhatsApp que você mesmo tá lá para chorar, para reclamar. E o que eu tenho pensado, me digam se vocês concordam comigo, preciso de acompanhantes, viu? Falem comigo. Eu acho que a gente não compra produtos, a gente não compra serviços, a gente compra pessoas, a gente compra uma marca, uma imagem, uma identidade. Se o meu pensamento fizer sentido, não adianta eu aparecer somente na hora de falar inscrições abertas ou temos vaga, agenda disponível para atendimento. Não vai dar certo. Por quê? Porque a pessoa ela não tem contexto suficiente para quem você está querendo vender, não tem contexto suficiente para se sentir segura para comprar, para sentir que ela precisa, para compreender que ela precisa daquele serviço. Você não compra um produto, você compra uma experiência. Para alguém comprar algo seu, ela precisa saber antes quem é você. Ela precisa primeiro comprar você. Comprar o que você diz, comprar o que você mostra. E eu nem estou falando da compra monetária, não. Eu estou falando da compra emocional. Nós compramos com emoções. Por isso que muitas propagandas, né, de marketing, muitas divulgações que a gente vê, elas apelam para a falta. É comum a gente ver um meme por aqui, pelo Instagram, dizendo eu nem sabia que eu precisava disso até assistir essa divulgação. E é exatamente isso. Estabelecer em você a necessidade de ter aquele algo. Mas como é que eu vou ter esse algo se não houver uma história por trás? Veja se faz sentido. Quando a gente fala do uso de storytelling, que é uma coisa que eu também estou aprendendo, é algo que eu também tenho dificuldade, significa que a pessoa ela vai comprando um pouquinho a cada dia. Então, vender, ela é uma relação. Vender é um processo que é uma relação entre quem está vendendo e quem está comprando. Se é mais importante para mim, se eu sou o lado mais necessitado dessa história, dessa relação, se eu preciso vender, então eu preciso conhecer quem compra. A pessoa que compra o seu serviço, o seu produto, que compra o acesso até o que você produz, ela precisa, antes de tudo, saber que ela está sendo vista,
que a necessidade dela está sendo atendida. E a gente não consegue fazer isso se a gente não pesquisa sobre o nosso público. Você diz que quer vender e aí você faz uma análise ali, você faz um perfil de consumidor que está dentro da sua cabeça com coisas não estruturadas. Você aposta no que essa pessoa tem no que você acha que essa pessoa precisa e aí você vende. Só que não. E aí ninguém compra. E é por isso que você vê alguém que vende uma coisa menos robusta do que você, alguém que vende um curso ou um atendimento terapêutico que é menos robusto do que o seu, mas lá está sendo vendido porque lá tem conexão. Lá, a forma em que a pessoa vendeu, ela vendeu conectando uma história. Uai, paixão, tu tá onde? Tu tá da Realize ou tu tá no meu? Apareceu, tô entrando nos dois. Olha, estagiário, chegou atrasado, viu? Esqueceu que hoje era quinta. Pois muito bem, muito bem. Hoje tô sem a Ana. Tu tá vendo duas leads? Quem é a outra, será? Tu gosta de comprar, mulher? Comprar o quê? Qualquer coisa. Onde tu gosta de ir? Comprar? Na papelaria. Na papelaria. Comprar o quê? Material de arte. Material de arte. Gente, aqui, ó. Não. Só rapidinho, pode não? Se não puder, eu não mostro. Posso? Muito obrigada. Ela tá começando uma historinha baseada em desenho. Ela tem um estilo de desenho. Qual é o teu estilo de desenho? Anime. Anime. Cartoonizado. Anime cartoonizado. Mais ou menos isso. Muito bem. E essa história aí é sobre o quê? O quê? Ah, tu tá estudando. O que era que tu tava estudando antes da gente entrar em live? Eu tô estudando aqui a matriz, saturação e o tom. A história já é mais pra cá. Ah, vocês entenderam? Ela tá estudando matriz, saturação e tom. Isso é uma história que a gente constrói. Eu tenho uma imagem que eu tenho trabalhado, que eu tenho construído e que eu tenho passado para vocês. Só que essa imagem, ela não pode ter um descolamento muito grande de quem de fato eu sou, do que de fato eu acredito. Ela precisa ter um vínculo, uma linha com o que eu sou de fato, ou com a imagem, né, com o que eu sei sobre mim. Eu sou uma mãe, eu gosto de ser mãe dessa garotinha. Tem um outro rapazinho que eu não conseguiria trazer, porque ele não conseguiria me deixar falar na live. De vez em quando eu compartilho alguma coisa dos meus filhos no meu story. Eu gosto de falar também, por exemplo, eu fiz um story agora há pouco, ontem, falando sobre a diferença quando eu estou sozinha na Realize e de quando eu estou com a Ana. E teve até gente que disse, dessa vez eu sou Team Ana, para mim tem que estar tudo ligado, o ar-condicionado tem que estar na menor temperatura possível. E isso vai gerando conexão. Você precisa ser próximo das pessoas. Se você olhar os grandes influenciadores e como que eles se conectam à sua audiência, eles vão fazendo todo um processo de seleção. Fica quem está disposto a ficar. Fica quem concorda com o que aquela pessoa está dizendo. Fica com quem se identifica com o que a pessoa está falando. Dessa forma, você não precisa fazer igual a página que você está vendo e recebeu muitas curtidas. Ah, mas se for para eu ter vendas e fazer vídeos engraçadinhos, essa não sou eu. Mostra quem é você. Se exponha. Eu não sou uma pessoa que usa maquiagem. Não uso. Quando eu coloco um batom, é porque a minha boca tá branca demais. É quando faz sentido para mim. Eu lembro até que a Jaque falava, ela disse, Lid, ficou ótimo o vídeo. Passa só um brilhozinho na boca. Mas eu já fui essa pessoa que a Helena falou ali no começo, né? De,
não tenho microfone, ai, a imagem não vai ficar boa, ai, mas eu não tô... Se o que você tem para dizer, se o que você tem para vender é mais importante e valoroso para você, faça. Venda. Ah, pode sair, viu, amada? Pode sair porque você me abandonou. Eu tive que colocar aqui, ó, um buddy Dublin. Tá vendo aqui? Eu tive que colocar uma companhia para poder ficar comigo. Tô aqui falando, não vou acenar para você. Vocês estão vendo aí quem entrou? Estão vendo? Abandonada estou. E isso é interessante porque, por exemplo, a Ana também é uma pessoa que tem um posicionamento, que constrói uma história e ela não posta com muita frequência. Mas quando a Ana posta, as pessoas falam, nossa, parece que eu tô vendo a Ana ali. Parece que é ela mesmo. Quando eu encontro com ela, é isso mesmo. Então, gente, eu não consigo continuar falando. Entrei só para falar que eu tô na praia, tomando cerveja e comendo camarão. Não tenho como continuar depois disso. Não tenho palavras. Ela tá dizendo, oi, Laurinha. Ali, ó. Ali pra ela. Oi. Aqui, amor, é nesse. Oi. Nananana. Ave nem. Zu livre. Comendo camarão e tomando cerveja. Hashtag chateada estou. Você, né? Quero ver. Ó, eu vou fazer um story teu na segunda-feira. Quando tu chegares aqui de volta para trabalhar, eu vou estar pronta. Nem que eu esteja em atendimento. Quando tu aparecer, eu vou parar e vou filmar e vou mostrar a tua cara. Chegando para trabalhar na segunda-feira. Ó, realmente, a Helena falou aqui um comentário muito ofensivo. E isso tudo que a gente está fazendo aqui é intencional, ou seja, é feito de forma consciente. Eu e a Ana temos uma relação que a gente compartilha um pouco dessa relação com vocês toda quinta-feira, ao vivo. A Helena está sempre aqui dando suporte, a gente está sempre chamando a Helena. O estagiário, que ganhou esse apelido carinhosamente também nas nossas lives, tá sempre comentando, tá sempre falando, tá sempre por aqui. Ana entrou para falar coisas que eu não vou repetir, porque foi horrível o que ela disse aqui, não gostei. Ela entrou e isso tudo cria uma história a respeito dessa parceria, uma história a respeito dessa relação. Os temas que a gente coloca aqui são importantes, então quando você procura um serviço, quando você procura um serviço, quando você me procura ou quando você procura a Ana, a probabilidade de que você já tenha entrado em contato com a gente, mesmo em situações gravadas, não ao vivo, anteriores, é enorme. É enorme. Está dizendo que tem reunião do Conselho Consultivo da BPMC, de férias, porém não. Férias dos adultos. Só tem férias mesmo o ser humano que está aqui do meu lado, que não pega num caderno para estudar durante as férias. Quantas coisas tu fizeste da escola nessas tuas férias? Nada. A pobre coitada vem passar férias aonde? No trabalho da mãe dela. Tá bom ou tá ruim, amor? Tá ótimo. O que tu gosta de ficar aqui? Posso ficar deitada. Ah, porque em casa não tem cama. Lá em Porque lá em casa não tem cama, né? Eu posso ficar contigo. Ah, muito obrigada pela parte que me toca. Ó, Ana, seguinte, amada. Eu estou de regatas, não estou de mantinha. O ar-condicionado ali está no 23, ventilando. Estou ótima. Dedinhos não estão roxos. Tá tudo maravilhoso, tá? Ixi. Ó, paixão, é pra tu conversar comigo, não é com a Ana, não. É comigo. Quem que tá aqui assistindo e que tem trava ou dificuldade em vender o seu serviço? Escreve pra mim. Escreve pra mim dizendo qual que é a sua dificuldade.
pensamentos que passam na minha cabeça sempre são: ainda não tá pronto, não tá bom o suficiente. Vou contar uma história para vocês. Eu tenho muitas coisas que eu falo em consultoria, ou que eu estou estudando, ou que eu discuto com a Ana, que eu falo, pô, eu adoraria dar uma aula sobre isso. Eu adoraria falar sobre isso. Vou gravar. Não gravo. Vou fazer um curso. Já gravei um curso inteiro, editei 90% dessas gravações e não consegui lançar, porque achei que não estava bom, porque achei que as pessoas não iam querer, que não era importante, e fiquei nesse ciclo. Ana, que está na praia tomando cerveja e comendo camarão, disse: e aí, amada, vai ou não vai colocar um curso na praça? E aquilo me deixou desconfortável. Eu fiquei, ai, é mesmo, eu quero fazer, mas eu me perco nos meus pensamentos, eu me perco no que eu tenho que fazer. E desde o processo, desde o dia, eu não marquei o dia, se a Ana ainda estiver por aqui e souber qual foi a data desse sacode, mas desde esse dia eu comecei a trabalhar privadamente, ou seja, sob a pele, e depois externamente, ou seja, comportamentos que as pessoas veem, na venda desse curso, identificando o tema, selecionando os assuntos, produzindo, parando. E eu vou dizer uma coisa para você, tem sido um caminho muito desconfortável, porque eu tenho que lidar com todas essas autorregras que não funcionam mais, ou seja, elas são disfuncionais. Meu comportamento estava muito mais sob o controle da regra do que sob o controle da contingência, porque o que eu mais ouço é: grava mesmo, vai ser ótimo, a gente vai adorar. Agora que o curso já foi lançado, que eu já tenho aulas gravadas, que eu já estou fazendo encontro ao vivo, eu recebo muito retorno positivo. Agora, antes de entrar, a Mari, que por acaso não está aqui, disse: que aula legal, que jeito diferente que tu encontraste para gravar essa aula, eu adorei. Gente, é maravilhoso, é um reforço positivo de altíssima magnitude. Mas eu precisei passar por um universo, um caminhão de medo para fazer isso. E aí resolveu? Uma aula que você gravou já destravou? Tá tudo maravilhoso? Pois deixa eu contar para você uma coisa. Hoje à noite eu tenho encontro ao vivo com o grupo do curso que tá lá na plataforma da Hotmart, que é sobre prioridades, né? Como que você faz esse seu autogerenciamento e tudo mais. Eu já gravei todas as aulas do conteúdo. Eu estou desde segunda-feira regravando e não gostando. Antes de entrar aqui, eu estava novamente editando um pedaço que eu preciso colocar hoje. A parte toda da explicação não tá funcionando. Eu vou tentar regravar agora à tarde para poder estar disponível antes do encontro à noite. Fiquei pensando, será que eu cancelo? Será que eu vou adiar o encontro? O que será que eu faço? Mas o segredo para mim sobre vendas, sobre posicionamento, sobre construção de marca, sobre construção de relacionamentos está em você permanecer no desconforto e encontrar um lugar em que você permanece no desconforto, mas permanece caminhando em direção ao que é importante para você. E esse é um ponto que eu não posso deixar de falar aqui. Eu não consigo vender algo que eu não acredito. Da mesma forma que você não consegue comprar algo que você não acredita. Não dá, gente. Eu preciso acreditar naquilo. Porque quando eu acredito e aquilo é importante para mim, é muito importante falar sobre aquilo, eu sei, eu quero ver as pessoas sabendo a mesma coisa, o mesmo tanto que eu sei
sobre determinado assunto. Quando aquilo é importante para mim, vender, falar sobre é muito menos difícil. Fica fácil. Você não consegue nem parar de falar. Eu não estou falando o nome do curso aqui, porque eu não quero fazer desse um espaço de venda. Aqui é para outra coisa. Aqui é para falar dessa desabilidade e da possibilidade de desenvolvimento dessa habilidade. Abandonada fui, mas... Tá bom, tá bom. Lidar com esse desconforto, enfrentar essas situações fazem parte da autenticidade e da conexão, pegue outro, e da conexão que as pessoas esperam. Se você for perceber, quando que essas personalidades, esses grandes influencers perdem seguidores? Quando existe uma quebra entre o que eu estava comprando como marca, o que eu estava comprando como venda e o que aquela pessoa, o que escapou, o que fugiu. Por exemplo, agora já até passou a outra coisa, né, que a Helena fala, mas vou ficar repetitiva, ou já passou o momento de falar sobre isso, mas Virgínia perdeu muitos seguidores no período da Beth, da CPI das Beth. Está voltando a ganhar outros mais tantos seguidores, concordando você ou não com ela, com a Anitta, com quem mais que está sendo falado agora, gente, que está nas trends. Concordando você ou não, elas controlam a narrativa. Se a gente não controla a narrativa sobre nós mesmos, outras pessoas vão narrar. Ou seja, a história da sua vida, a sua história profissional, ela está sendo contada com ou sem a sua presença. Olha que louco. Querendo eu ou não, a história sobre mim está sendo contada. As pessoas estão falando de mim. Bem ou mal, ou esquecida estou, mas a história está sendo contada. Que seja eu a protagonista da minha história. Que seja você a protagonista da sua história. Se você não gosta de dançar, se você é séria, seja séria. Não dance. Fale sobre isso. Diga, olha, gente, eu não uso maquiagem. Olha, gente, eu sinto frio. Eu não sei, eu tenho dificuldade de enfrentar. Está sendo muito difícil para mim estar aqui. Fale sobre o seu desconforto. Fale sobre o elefante branco que está na sala. Vocês acham que foi fácil para mim começar essa live hoje? Quem organiza a iluminação é a Ana. Quem organiza a distância de enquadramento aqui é a Ana. Eu me sinto muito mais segura quando eu tenho um espaço entre o que eu falo e a outra pessoa fala, e aí eu tenho tempo para pensar e refletir. Pensei em cancelar a live? Pensei. E aí dispensei. Porque eu disse eu pensei, né? Eu disse o condomínio da minha cabeça, tá? E aí eu pensei, mas é importante manter consistência e regularidade. É muito importante que a gente faça isso. Deixa eu parar para dar uma lida no que vocês comentaram aqui. Ó, Jaque colocou, fico inibida em falar e ser julgada. Você vai ser julgada. Falando bem, falando certo, falando errado. Pode ver, a gente tem analistas do comportamento que são famosos no nosso meio. Essas pessoas são elogiadas, muitas vezes, por muitos períodos. E aí tem uma onda em que tudo que essa pessoa fala está errado, e que ela é ridícula, e que isso não convence mais, e pipipipopopó. Na hora que isso acontece, você esqueceu de tudo que estava para trás. Você só pensa assim, tá vendo aí? Viu só? É isso. Eu não quero passar por isso. Todo mundo tá falando mal dela por trás. Gente, todo mundo fala mal de todo mundo. A gente já falou sobre isso aqui. Todo mundo fala mal. Então, Jaque, meu bem, você está sendo julgada. Nem coloque no futuro uma coisa que está no presente.
Você está sendo julgada, assim como eu estou sendo julgada. Ah, ela fala isso, mas nem sei, mas quero saber, pode falar. Pode falar para mim. Fiz terapia suficiente, acompanhamento psiquiátrico por tempo suficiente para ouvir e para fazer a distância entre o que é meu, o que faz sentido para mim e o que é do outro. Tem um vídeo que a gente assiste de um treinamento, eu acho, que o Reis faz, que ele fala, quando ele está falando de flexibilidade psicológica, e aí tem uma pessoa ao lado dele, né, nesse momento do curso, do treinamento, e aí ele fala para ela assim, você é incompetente, dói? Aí ela falou, dói. Aí ele diz assim, você é verde, dói? Ela riu e disse, não, porque eu não sou verde. É a mesma coisa. Você é incompetente? O serviço que você entrega é ruim? O produto que você entrega, você está enganando as pessoas? Se sim, faça uma gentileza para o universo e não venda. Não apareça. Fique lá escondido na sua caverna. Mas se o que você faz tem resultado, as pessoas apresentam evolução, por que você está ficando na caverna? Por causa de uma maquiagem? Por causa do julgamento de 3, 4 gato pingado? Você está deixando que muitas outras pessoas que teriam o benefício que você tem para oferecer, o desenvolvimento que você tem para oferecer, afinal de contas você faz cursos, lê livros, participa de workshops, oficinas, enfim, você está sempre antenada em todas as coisas. Cadê? Para botar na gaveta? Para botar na tua lápide? Jaz aqui uma pessoa que estudou muito, leu muito e não fez nada com isso. Mas tinha medo do que os outros iam falar. Pois agora ela está aqui, morta, sem ter entregue nada. Então, qual que é a minha contribuição? Talvez a minha contribuição seja ficar calada, mas qual que é a sua contribuição, né? Então, você está sendo julgada. Pronto, ó, a Helena até falou, o julgamento vem de qualquer forma. Ah, então, já que, ó, ela colocou aqui, é necessário trabalhar isso e não se afetar. Errado, tipo, pém, errado. É necessário trabalhar isso para me comportar diferente diante do que me afeta. Eu não tenho como dizer que eu não vou me afetar. A gente não controla sentimento, talvez pensamento, mas nem isso. A gente não controla. A gente controla, ou existe a possibilidade de controle ou de mudança no que a gente faz diante do que a gente sente. Isso é ACT assim, ó, na veia. Então, quando eu sinto raiva, eu explodo. Isso tá me levando para que lugar? Ontem eu ouvi numa consultoria um negócio que me marcou muito. Porque eu falei isso durante muito tempo na minha vida. Ela disse assim, eu falei, porque fulana, né, que tá raivosa, tá braba, tem ficado muito... Ela disse, sabe o que me dói mais, Lid? Eu não sou assim. Eu sou engraçada, eu sou leve, eu sou divertida, eu sou espalhafatosa, eu sou... Só que não tá dando porque eu tô ficando muito irritada. E aí eu me lembro de um relacionamento que eu tive e que as pessoas me diziam, esse meu relacionamento me dizia, e as pessoas do meu entorno me diziam, nossa, Lid, para de controlar, para de puxar, deixa ele ser o que ele quer ser, deixa ele fazer. E eu dizia, mas eu não sou controladora, eu não sou chata. E aquilo me doía muito. Por quê? Porque era o que eu estava fazendo, meus comportamentos, eles eram comportamentos de tentativa, porque a gente também não controla a outra pessoa
diante do desconforto que eu sentia, sem saber naquela época que eu podia fazer diferente. Então, se eu não sou essa pessoa raivosa, me comportar dessa forma está me levando para distante do que é importante para mim. Então, se eu não consigo ser ou externalizar aquilo que eu acredito que eu sou, enquanto contexto e não enquanto conceito, se eu não consigo fazer isso, eu não consigo vender. Porque tudo que eu vou estar falando a partir daquele momento é mentira. Tudo que eu vou estar fazendo a partir daquele momento é me afastando do que é importante para mim. Então não tem venda. Ou seja, não importa se você vai fazer 7, 5, 10 cursos de venda, faz assim, faz o aquecimento, vai lançar um curso, faz uma jornada, story todo dia, faz uma masterclass. Isso é receita, gente. Isso é receita. E se eu sinto incômodo de perceber que isso está sendo feito, quem eu quero atrair para o que eu estou vendendo, eu não quero que sinta esse incômodo. Eu não quero usar dessa mesma coisa que me incomoda para fisgar quem eu quero que venha para o meu curso. Eu preciso saber como é que eu faço para você querer. E para eu saber como que eu faço para você querer, eu preciso te conhecer. Eu preciso ter conversado com você antes, no Instagram, em consultorias anteriores, durante o processo de consultoria. Então, não tem como a gente não se afetar, porque a gente sente e isso nos torna vivos. Não tem nada mais humano do que sentir dor, felicidade, medo. Isso tudo são sentimentos humanos e que a gente precisa usá-los a nosso favor. A gente precisa escutá-los. O que isso está me dizendo? Como que eu posso usar? Eu lembro de um processo terapêutico que eu estava fazendo com uma maravilhosa Yara Nico. Meu Deus, que mulher incrível. Tem outra incrível também, que é a Érica, minha última terapeuta, maravilhosa. E que nesse processo eu disse assim, eu quero parar de sentir raiva. E ela disse, por quê? Porque esse não é um sentimento bom. Por quê? Outra coisa que eu não tinha nem coragem de falar, que eu tinha inveja, que eu sentia ciúmes, que eu estava com raiva de muitas coisas e que eu ficava muito tempo sofrendo, olhando o Instagram dessas outras pessoas e sentindo raiva. No que isso estava me ajudando? No que isso estava construindo a minha história? Nada. Em nada. Então hoje, Lídia, você parou de sentir incômodo? Não, meu bem, não. Eu abrir determinada conta, determinada página, receber informações de determinadas pessoas que eu me afeto profundamente. Agora, o que eu faço com isso é que hoje está alinhado com o que é importante para mim. Complementando o que a Helena está dizendo, mas não sei se você faz e fala, está alinhado com os seus valores. Pronto, vou pular esse comentário. Aí a Helena colocou, sim, é um processo, mas temos que começar. Muito bem. Pessoas que ainda sonham são muito necessárias. Faz com amor e sonho. É isso. Vocês têm razão. É isso, Jaque. Você já sabe dessas coisas. Eu sei porque a gente já conversou inúmeras vezes sobre isso. Você pode ser uma Jaque que está assistindo agora, depois que ficou gravado. Eu sei o que precisa fazer. E aí eu não faço. E é preciso observar isso de perto. O que está me impedindo de fazer as coisas que me aproximam do que é importante para mim? Essa é uma pergunta importante. Sim, façam terapia, tá? Isso é super, super, super válido. Quem que fez artes cênicas? Eu acho que deve ser a Ana, porque a Ana fez artes cênicas. Helena. A internet é cíclica, você sobe e desce e esse é o jogo. Tem que saber a hora de se expor, a hora de descansar a imagem, a hora de voltar, mas de qualquer forma precisa começar. Precisa começar. Só é possível a modelagem de um comportamento, ou seja, você só melhora se você iniciou. Só fica perfeito, só fica redondo se você começou.
Voltando para o meu curso. Esse curso, eu tô adorando. Ao mesmo tempo que eu tô odiando o processo, eu tô adorando. Eu não vejo a hora de ter o novo curso. A outra coisa. Mas eu já sei de várias coisas que já terão sido aprimoradas para a próxima vez. Mas só é possível eu saber o que precisa aprimorar porque eu fiz. Você não precisa ter validação para atingir seu objetivo, até porque essas pessoas que vão falar mal de você não são pessoas que você talvez queira por perto, né? O povo mais sem filtro para criticar são as pessoas alistas. São as pessoas não TEA. A comunidade neurodiversa, em geral, não todos, são muito amorzinho. Pessoas são pessoas. Eu acho que em todo canto vai ter gente que vai falar, seja neurodiverso ou não. O Ítalo falou aqui no meu perfil. Lídia, obrigado pelo que você vem construindo aqui. Muito bem. Tem modelado demais o meu comportamento nas redes sociais. Vejam só. Ora, vejam só, ao vivo. Eu influenciando comportamento de outras pessoas. Olha que coisa incrível. A minha bandeira é coerência, autenticidade, verdade. E verdade não significa contar tudo, tá? Não é isso não. Mas o que eu decidi falar com verdade. Ser autêntica e não tentar performar alguém. Imagina eu tentando imitar a Ana. Ai. A Ana, porque ela cuida da iluminação. Gente, a Ana é incrível. Não só por isso. Não é só por isso. Mas a Ana, ela tem uma parte muito importante da construção da pessoa que eu sou hoje. A importância de você investir em relações ou identificar relações de pessoas que seguram a sua mão. Na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. É muito importante você ter pessoas com quem você possa contar na sua vida. Isso é uma coisa que eu tento te ensinar muito. Quem são as pessoas que, de fato, aceitam você como você é e não como elas acham que você deveria ser. Na vida, a gente não precisa tentar se encaixar. A gente vai encontrando pessoas que pensam como a gente. Você não tem que fazer nada para agradar o outro ou um grupo. Você não pode fazer mal às pessoas. O que você faz não pode afetar as outras pessoas. Mas você não precisa e não deve se machucar e se mudar para atender a expectativa dos outros. Eu aprendi muito, muito tardiamente que meus cachos, eles eram parte da minha identidade. Mas eu passei uma vida inteira alisando o meu cabelo. Quando eu tive uma filha, não sei se tu conhece, ela chama Laura. E que ela veio muito cabeluda desde o começo, desde o dia 1 da vida dela, eu disse, ela vai sentir orgulho do cabelo dela. Ela vai sentir orgulho do volume do cabelo dela. Você disse que é pra molhar o cabelo, mas eu gosto do meu cabelo assim seco. Quando ele está embaraçado. Quando ele está assanhado. Uma coisa é autocuidado, meu amor. Lavar o couro cabeludo, como eu te ensino. Mas eu gosto do meu cabelo assim, desse jeito. E ele é lindo, desse jeito. Eu só não gosto do cabelo quando ele tá mais molhado. Ele fica liso. Vejam, acho que eu estou trabalhando direito por aqui. E é isso. Eu aprendi muito tarde. Muito tarde também não é a palavra, mas assim, eu vivi muitos anos performando. Coloca no chão do seu lado da próxima vez. Eu vivi muito tempo performando alguém que eu achava que eu queria ser para talvez, quem sabe, me encaixar. Quanto mais eu fazia isso, mais eu me distanciava de mim e mais as pessoas falavam coisas que eu não gostava de ouvir. Ana é um fenômeno da natureza.
Eu tive uma professora que foi um fenômeno da natureza e continua presente nas minhas escolhas. Muito bem. Meu povo, declarem amor e admiração a quem vocês amam e admiram enquanto ainda estão aqui. É, isso mesmo. Olha, Denilson, não conversa mais comigo. Depois que ele fez toda essa declaração, aí ele ficou, ups, a Lide, a Ana e a Helena tem um lugar. Tipo assim, Helena, eu e tu, a gente tem uma nota de rodapé no coração do Denilson. Ah, muito bem. Pô, aí a Helena ainda se contentou. Tá bom. É, muito bem, muito bem. Cadê o A1? Aqui. É isso, assim, eu acho que, resumindo, as minhas análises sobre venda, você só vai continuar vendendo, você só vai permanecer com a sua lojinha aberta se você cuidar da pessoa para quem você vende. Se você vende um produto, a pessoa compra e sai e vai. Como é que essa pessoa volta? E como é que essa pessoa não só volta, mas volta acompanhada? Ou chega outra pessoa que fala, eu vim por causa da fulana. Ela fala tanto de vocês que eu resolvi vir aqui ver como é que é. O melhor pastel do mundo, a melhor costureira, o melhor... A indicação, ela é uma validação, uma extensão de confiança. Porque quando você pede indicação, você está pedindo indicação de alguém que você confia. Na hora que ela fala aquela loja, aquele lugar, aquele serviço, aquele aplicativo e você compra, é porque você confia. Então, como que você pode estabelecer esse vínculo de confiança virtual? Se as pessoas verem você, se as pessoas conhecerem você. Sei, não vou nem comentar mais, viu, Denilson? E é a opção que a gente tem. Eu vejo, às vezes, as pessoas dizendo, ai, que desespero, que fulano, beltrano e ciclano estão fazendo X, Y, Z. E o que você está fazendo a respeito? O que você está fazendo sobre? Eu não tenho todas as respostas, eu não tenho muitos seguidores. Você pode entrar lá no meu perfil e ver, eu não tenho. Mas eu tenho uma audiência qualificada. As pessoas que estão lá, elas conversam comigo, elas me pedem ajuda. Eu não dou ajuda, eu não apenas vendo suporte e orientação, eu também faço isso. Porque eu quero fazer, porque eu gosto de fazer, porque eu sinto, eu me importo com o sofrimento daquela pessoa. E eu imagino que você também deva ser assim. Tem até... Helena, eu tô aqui pensando... Sabe aquele vídeo que eu te mandei, que eu não consegui terminar? Acho que a gente podia fazer uma edição nele e gravar e postar. Para mostrar o antes e o depois, né? Para mostrar como que as coisas aconteciam quando eu fui te pedir socorro, fui te pedir ajuda. Mas eu li parte da tese dela sobre controle de estímulos com macaco prego. Antes de conhecer. Então, isso sou eu. Isso daí é a minha tese. Valei-me Nossa Senhora. É a minha tese sobre controle de estímulos, relações de equivalência, busca pela simetria, macaco prego. Sou eu. Conheceu a pesquisadora. É isso mesmo. Eu tenho toda essa bagagem, todo esse lugar de ter vindo para pesquisa básica. Outra coisa que eu acho válido falar aqui antes da gente encerrar, que é o seguinte. Na consultoria da parte da tarde, uma pessoa que não é ainda analista do comportamento, está estudando sobre análise do comportamento para integrar a sua prática, o que é super válido. A análise do comportamento é muito... Ó, um pedacinho de diamante, viu? E aí ela falou assim, eu tô gostando de aba agora com essa nova supervisora, porque essa aba é diferente da aba anterior.
Ela falou isso a primeira vez, a segunda vez, e aí eu disse, veja, não existe um tipo de aba e outro tipo de aba. Existe aba. Ponto. Existe aba. Umas utilizam de controle aversivo e outras fazem isso através de reforço. Espero que positivo. Existe análise do comportamento, estudar e conhecer profunda. Já, se você quer atuar a partir dessa ótica, a partir dessa lente, você precisa conhecer de maneira muito sólida os fundamentos. Conhecer, sentir, passar pelo desconforto, permanecer no desconforto de retomar o tempo inteiro essa literatura. Vou tirar uma foto. Terminando aqui, eu vou tirar uma foto do livro que está em cima da minha mesa, neste momento, porque eu estou gravando uma aula sobre análise funcional na vida profissional. Então, nas organizações, ou seja, nas empresas. E a gente precisa voltar para a base. A gente precisa não dar como sabido, não dar como certo. Vai falar na internet, vai fazer uma live, vai fazer um vídeo. Leia antes um pouco. Fale do que você se sente segura, como você se sente segura. Não tem segredo. É difícil, não tem segredo, mas é possível, é completamente possível. Ai, gente, nem acredito que eu venci. Eu não sei se vocês gostaram da live ou de quem está vendo o vídeo agora, mas eu venci 1 hora falando. Não posso deixar de agradecer ao meu time, Laura Queiroz, que fez Buddy Dublin comigo, desenhando, estagiário, Helena, quem comentou nos 2 perfis, muito obrigada, foi assim, ótimo. Só não tá melhor do que a Ana, né, gente, que tá na cervejinha e no camarão, na Praia do Futuro. Quem sabe um dia a gente consegue fazer uma live de lá, né? Já pensou? Eu posso ir junto? Não sei, vou pensar. Mas o camarão! Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Até quinta que vem com a minha dupla preferida, Ana Arantes. Beijo. Tchau, tchau. Espera que a mamãe vai desligar, viu? Tá bom, mãe. Como é que se desliga isso? Assim, ó. Vou te mostrar. Você vem aqui. Encerrar agora. Compartilhar. E aqui a mesma coisa.